Leitura bíblica anual, leitura de número 159 de 261, e hoje leremos no livro de Oséias, capítulo 11, 12, 13 e Mateus, capítulo 19. Oséias 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusaram converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará, por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim. Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou como mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina, com Deus e com santo está fiel. Oséias 12. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo o dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel. O achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão, ele ama a opressão. E diz Efraim, contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Oséias 13. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como folhelho, que a tempestade lança da ira, e como a fumaça da chaminé. Todavia eu, o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim.
Serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho. Como urso que tem perdido seus filhos os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão, as feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulheres de parto lhe virão? Ele é um filho insensato, porque é tempo, e não está no lugar em que deve vir à luz. Eu os remirei da violência, do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto. E secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão à espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes:
Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros.